Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, como eu falei na última aula, a gente está entrando em outros temas agora, em relação à apropriação dita do espaço público, como a gente falou na última aula. Hoje a gente vai falar sobre a cidade, e semana que vem a gente vai falar sobre o espaço público, e depois da aula que vem, na última aula de maio, se eu não me engano, a gente vai falar sobre a casa. Então, cada aula a gente vai falar específico é, sobre esses ambientes que o arquiteto trabalha, né, que é a cidade, o espaço público e a casa, o ambiente do lar, né? Mais específico para a gente poder entender alguns conceitos sobre cada um desses, onde a gente está atuando, o que a gente pode fazer e alguns conceitos interessantes, e eu quero ouvir um pouco vocês também sobre cada um desses temas, tá? Antes disso, eu quero falar com vocês um pouco sobre o trabalho da última aula, né? Dar um feedback para vocês. Vocês fizeram um exercício ali com quatro questões, né? Onde vocês até colocaram fotos e tal. Vi conceitos bem interessantes sobre o espaço público, né? Sobre aquilo que eu passei em relação aos conceitos, às definições, à apropriação, se vocês perceberam que era um espaço apropriado ou não, né? O que nós arquitetos podemos fazer para melhorar isso, para fazer projetos que incentivem a apropriação, enfim. O que eu tenho para passar para vocês é o seguinte: claro que muitos de vocês às vezes não viram tantos conceitos assim, mas vocês têm bastante tempo ainda pela frente para aprender bastante conceitos, né? Alguns eu até passei para vocês, e o que eu quero enfatizar em relação a esse último trabalho é o seguinte: quando tu percebe um espaço, quando tu faz uma observação sobre qualquer um edifício, um espaço público, como vocês fizeram agora, né, dentro da cidade, vocês têm que cuidar com as palavras que vocês utilizam, que são adjetivos. Por exemplo, esse ambiente é confortável, é bonito, belo, enfim, características que são, na verdade, adjetivos, né? Que adjetivos são coisas muito pessoais. Por exemplo, eu posso dizer que esse edifício que vocês estão vendo aqui na foto, que estava tendo o exercício de vocês, esse edifício aqui do lado esquerdo que tem um relógio, ele é muito bonito, confortável, e vocês podem dizer que não. Apesar de a percepção ser algo muito pessoal, mas os adjetivos eles não servem para essas questões de percepção. Quando trabalha com um olhar técnico em relação a um ambiente, a um espaço público ou até um edifício, enfim, a gente deve trabalhar com características. Por exemplo, eu passei para vocês na aula passada 10 parâmetros, né, digamos que para um bom espaço público, né, para as pessoas se sentirem realmente pertencentes àquele espaço, para elas realmente se apropriarem. Do que se tratam esses conceitos? Uma boa iluminação. Quando eu falo de uma boa iluminação, não é subjetivo. Ou tem ou não tem, certo? Então, assim, quando a gente parar para observar um edifício, nós, né, tô falando de nós como um olhar mais técnico, é interessante que a gente traga conceitos que sejam características. Por exemplo, minha sala é confortável. Confortável é algo que eu acho dela, é o meu entendimento como um adjetivo, né? Eu acho meu cachorro bonito. Tu pode olhar para ele e achar ele feio. É interessante a gente tratar esse tipo de conceito como uma característica mesmo. Por exemplo, eu tenho um edifício, eu acho ele muito bonito. Tá, mas qual é a característica dele? Bom, ele tem uma boa implantação, ele tem uma fachada que trabalha bem com a rua, ele tem uma ventilação natural bem feita, ele tem as cores dele harmonizam bem com a rua ou com os outros edifícios, enfim, ele, tipo assim, tu consegue perceber características que são
mais técnicas. Então, com isso, vocês vão acabar entendendo no repertório de vocês aquilo que é bom vocês trazerem para a vida de vocês, para os projetos, enfim, e aquilo que não é. Porque existe bonito, confortável, etc. Né? Não vem mais nada na minha cabeça agora. É bonito, confortável, são características de uma percepção muito individual. Né? Agora, parâmetros mais técnicos que a gente encontrar, há uma boa ventilação natural, uma boa iluminação natural, uma boa relação com a área verde, uma boa circulação de pessoas, uma rua ampla que tem prioridade para o pedestre, enfim, vocês vão observar pontos que são características que realmente condizem com aquele espaço, mas que sejam algo que tecnicamente seja possível de ver. Então, sempre a partir daqui para frente, ou enfim, vocês tentem captar naquilo que vocês utilizarem como referência, quando vocês forem projetar casas e edifícios e espaços públicos, vocês procurem captar aquilo que realmente é um parâmetro técnico, trazendo para a vida de vocês aquilo que vocês entendem como sendo algo interessante, por exemplo, uma boa iluminação e ventilação natural é boa em qualquer situação, na cidade que a gente vive, no ambiente que a gente vive, por quê? É um ambiente úmido, então tu precisa que o ar circule, que o sol entre dentro de casa para não criar ácaros, enfim, N coisas. E isso é uma característica que vocês devem levar como boa para o edifício de vocês, né? E ser confortável ou não é algo que vocês podem observar num sofá, né? Algo assim. Então, é só um feedback para vocês sobre os trabalhos e uma dica, assim, para vocês observarem mais tecnicamente, procurarem esses parâmetros, até alguns que eu passei na semana passada, mas que eles sejam técnicos. Porque vocês utilizarem uma referência dizendo que ela é bonita e confortável, para um arquiteto não é um parâmetro convincente, digamos assim. A gente precisa saber por que está confortável e bonito, tá? Para a pessoa que for usar aquilo, realmente achar isso que a gente quer que atinja, né? Se tiverem alguma dúvida sobre isso, podem me perguntar. Não sei se foi bem claro, mas eu tentei deixar mais claro possível. Então, vamos lá. Como a gente vai falar sobre a cidade, a gente vai falar um pouquinho sobre a urbanização. Por que a gente vai falar sobre a urbanização e a cidade em percepção ambiental? Tudo que a gente vive, a nossa casa, o espaço público, a rua, faz parte de uma casa, de uma cidade, de um espaço público. Então a gente vai ver esses três temas como ambientes que a gente vive. Nós, pessoas, humanos, todo mundo vivencia esses espaços, tá? Então aqui a gente vai falar um pouco o que seria uma área urbanizada. Digamos que aqui no nosso país, no Brasil, a gente tem uma área muito grande, né? É um território enorme, o Brasil tem muito campo, muita área rural. E o que se trata de uma área urbanizada? Né? Com uma palavra simples e bem direta. É a área onde a cidade vai substituindo o campo. Onde áreas livres, áreas abertas, até áreas verdes, campos, enfim, são substituídos por parte da cidade. A cidade vai avançando sobre o campo. Então a gente percebe que uma área é urbanizada quando existe rua, edifícios, urbanização, iluminação pública, quando tem um loteamento, quando realmente faz parte do corpo da cidade. Né? Aqui em Criciúma, se a gente for perceber, a gente tem áreas rurais ainda, né? Algumas ficam próximo do Morro Bonito, da quarta linha, algumas mais para cima, próximo à linha Anta, linha Batista, enfim. A gente tem áreas rurais ainda que não existe essa urbanização. Então, nessa foto, a gente até consegue perceber um pouco do que é isso. A área rural, espaço livre, espaço aberto, pode até ter rua, poste, mas é uma coisa muito mais isolada, né? Tem uma casinha ali, uma casinha lá. Já a área urbana não, é um adensamento muito maior. E por que a gente tá falando disso? Porque o crescimento da cidade, ele se dá com essa substituição, certo? Trocando a área rural
pela área urbana. E essa troca, digamos, esse crescimento da área urbana, ele pode se dar por dois efeitos. Tem o efeito atrativo, que se dá nas cidades, que a gente pode dar o exemplo com isso. Eu morava lá sei lá, em Turvo, Jacinto Machado, por exemplo, que é uma cidade um pouco mais rural, tem áreas mais rurais. E de lá eu precisava estudar. Eu me formei no ensino médio e eu queria estudar, fazer uma faculdade. Então, o que eu preciso? Ir para uma cidade maior que tem uma universidade. Ou então, claro, me deslocar todos os dias para lá. Enfim, o que acontece nas cidades maiores? As pessoas acabam vindo do campo para a cidade por ter mais oferta, tanto de emprego, quanto para te estudar, fazer uma faculdade, quanto assim, a própria saúde, muitas vezes, porque uma pessoa que vive numa área rural, às vezes fica muito distante, às vezes para fazer um tratamento de saúde, alguma coisa do tipo. Então, vários são os efeitos que acabam trazendo as pessoas das áreas mais rurais, mais afastadas, para as áreas mais urbanizadas, realmente pela oferta de serviços e emprego e todo tipo de coisa que a gente tem na cidade. E também pode ocorrer por um efeito repulsivo, que se dá, claro, por um efeito muitas vezes a longo prazo em relação ao campo e à cidade. Quando surgiram as máquinas que substituíram as pessoas no campo, ao invés de tu ter às vezes 10 funcionários, tu compra uma máquina que colhe, né, determinada coisa ali, e dessa forma tu acaba substituindo 10 pessoas que tinham um trabalho braçal ali para ti, às vezes até os teus próprios filhos, família, funcionário, por uma máquina, né? Então, às vezes, isso acaba também chamando as pessoas para a cidade, por outras oportunidades. E muitas vezes no campo acaba tendo um pouco menos, né? E até, às vezes, isso preocupa um pouco, né? Eu já li alguns artigos que falavam assim, poxa, se todo mundo que vive no campo, né, pessoas que plantam ou criam gado, enfim, se todo mundo começar a vir para a cidade, né, os filhos vêm estudar e ficam, não voltam para a fazenda, para o sítio, para trabalhar no mesmo ramo, quando essas pessoas vão, com o passar do tempo, a pessoa já não vai mais trabalhar, o filho já está na cidade fazendo uma outra coisa e esse ramo já não vai mais existir. Então, às vezes daqui a umas décadas, por exemplo, pode ser que a parte rural que a gente tem hoje, muito arroz, muita plantação disso ou daquilo, não exista mais, porque o interesse tipo de pessoas de 20, 30 anos pela área rural às vezes é muito mais baixo do que antigamente. Então pode acabar gerando esse efeito também. E a cidade, querendo ou não, acaba atraindo indústrias, né? Por quê? Muitas vezes quando tu vai instalar uma indústria num local muito distante, acaba sendo ruim. Para a questão do transporte, então dependendo, tu produz plástico. A gente tem uma empresa bem distante da cidade. Tu precisa transportar ou pegar uma matéria-prima na cidade, todo dia tu vai ter que fazer aquela viagem, aquele transporte. Então, o que acontece? Muitas vezes acaba sendo inviável e as empresas acabam, indústrias grandes, assim, acabam se locando mais próximo à cidade ou a grandes rodovias para que tenha realmente esse fluxo que consiga fazer essa logística funcionar, né? E por isso que as cidades acabam se tornando cada vez mais saturadas, porque tudo acaba vindo para a cidade. Porque, poxa, eu tenho minha indústria, eu preciso de uma matéria-prima, eu vou para a cidade. Eu quero estudar, eu vou para a cidade e vou morar ali. Eu preciso trabalhar, eu vou para a cidade e eu moro ali. Então a cidade tem a tendência de crescer cada vez mais e ficar cada vez mais saturada, porque isso cresce muito rápido. E aí o que acontece? Com a urbanização, as cidades acabam tendo certos problemas. Por exemplo, no Rio de Janeiro, São Paulo, nessas cidades talvez um pouco maiores, até em Brasília, há uma oferta um pouco maior, digamos assim, de mão de obra, porque a população é muito maior, né? Então, o que acontece? Às vezes, tem uma obra grande, por exemplo, quando foi construído Brasília, em 1950.
muitos trabalhadores vieram do Nordeste morar ali para poder construir a cidade de Brasília e dali ficaram, né? Então, assim, acaba ocorrendo muitas vezes uma migração das cidades menores, às vezes que tem menos oportunidade de emprego, ou às vezes uma região um pouco mais difícil de conseguir realmente um emprego para cidades maiores que às vezes têm mais oportunidade, né? E o que acaba acontecendo? Uma cidade, ela tem áreas já determinadas, onde pode construir uma área residencial, uma área de edifícios ou não, né? Aqui em Criciúma a gente tem regiões que não pode ser construído, por ser uma área de risco, por ser uma área de preservação, e tudo isso tem um porquê, né? Então, assim, aqui nessa foto mostra uma ocupação de uma favela, né, próxima a uma rodovia aqui, a uma área verde, e o que acontece muitas vezes? Essas favelas são invasões de pessoas que realmente não têm casa, vêm de outro lugar, não têm onde morar e acabam, né, formando sua residência aqui e, né, isso cresce muito rápido porque as pessoas vêm e têm filhos e aí, né, já instalam uma outra casa, enfim, isso cresce rapidamente e o governo não dá conta de fazer casa para todo mundo, né? Não tem no Brasil hoje um dos maiores problemas é o déficit habitacional, né? É difícil o governo ter casa para realmente todo mundo, né? Ter financiamento para todo mundo que precisa de casa, de uma habitação. Então, o que acontece? Essas pessoas acabam se instalando nessas áreas de risco. O que significa áreas de risco? Encostas de morro, áreas próximas de rio, porque são áreas que não pode construir, então são áreas que estão, digamos que livres, né? Então as pessoas acabam se instalando ali e, claro, ninguém vai chegar lá e, né, derrubar a casa deles e mandar eles sair. Então acaba que muitas vezes acontecem tragédias ambientais por conta dessa ocupação, porque realmente se tem uma área que não pode construir, a gente entende a necessidade das pessoas de terem o seu espaço, mas tem determinadas áreas que não pode construir por algum motivo. E um desses motivos, muitas vezes, é o próprio risco de ter algum desmoronamento, alguma coisa do tipo, e poder acontecer uma catástrofe, que é muito pior, muitas vezes, do que não ter onde morar, né? Porque se eu fosse escolher entre morrer e não ter onde morar, eu com certeza não ia querer morrer, né? E, enfim, mas isso são questões que também acabam tocando em questões sociais, enfim. A gente vai falar aqui um pouco mais da questão da urbanização, mas claro que tudo isso tem a ver com problemas sociais que acontecem, então por isso que a gente tem que entrar um pouco nessas questões. Então, o que acontece na cidade? Uma crise em um espaço urbano não planejado. Porque dificilmente tu vai chegar numa cidade onde tem espaço ali. Aqui na minha cidade perfeita tem um terreno, um grande sítio aqui, onde eu vou lotear e as pessoas podem chegar a botar as casas delas, porque o terreno é meu e eu vou deixar eles botar. Não, não existe isso, né? Então há uma dificuldade das pessoas em realmente ter essa moradia, ter a moradia própria, e acaba acontecendo esse tipo de problema que é um problema urbano grave, né? Porque acaba que as pessoas ficam em situação também de risco, não só por desmoronamento ou coisa assim, por questões sanitárias, por questões até de violência, né, por conta das casas estarem muito próximas, enfim, são N problemas que podem acontecer em relação a questões sociais por ter esse tipo de moradia. Então, o Seu Had, ele fala sobre que a urbanização rápida e intensa, né, que tem a concentração de indústria, serviços, ou seja, todo tipo de ser humano e carro e ônibus e tudo ao mesmo tempo, tem transformado as cidades no oposto de sua razão de ser, que era um lugar para viver bem, nas palavras de Aristóteles. Então, o que acontece? Muitas vezes essas pessoas que acabam vivendo numa situação ruim, como essa, uma ocupação de favelas, que não é uma casa confortável, que tenha uma boa iluminação, que tenha saneamento básico, que tenha luz elétrica, que tenha ventilação natural,
né, que tem um mínimo de, como é que eu vou dizer? Tem uma palavra para isso, um mínimo de dignidade, digamos assim. Ter uma casa que tu não precise ver bichos passando embaixo, ou esse tipo de coisa, dificilmente acontece, por conta da situação que a cidade se encontra. Quando esse tipo de ocupação acontece, também dificilmente o governo consegue dar conta de atender a toda essa população, todo esse assentamento em relação a saneamento, a iluminação pública, até a água tratada, enfim, são até recolher o lixo, esse tipo de coisa, às vezes não consegue atender por conta da demanda ser muito grande. Então acaba acontecendo problemas até de doenças em relação a isso. Por isso que nós arquitetos a gente tem que pensar um pouco em tudo, porque a gente, claro, não que somos responsáveis por problemas sociais, mas a gente pode oferecer dignidade nessas situações também para pessoas que vivem nesse tipo de assentamento. Então, alguns autores falam sobre os efeitos paradoxais que a cidade tem. Ou seja, a cidade traz indústrias, um desenvolvimento comercial, porque uma área urbanizada, digamos que aqui em Criciúma vem uma fábrica da Coca-Cola. Então, ela vai trazer bastante emprego, né? Assim quando veio a Van, que trouxe bastante emprego, ou o próprio shopping, Nações Shopping, muita gente fez fila para ter um emprego lá, então assim, traz um desenvolvimento comercial, traz um desenvolvimento econômico para a região, né? Fomenta a economia da cidade e traz essa movimentação. E por outro lado, muitas vezes por ter esse efeito atrativo, gera o que eu falei antes, que é em relação aos assentamentos em locais irregulares, traz a degradação ambiental, a baixa qualidade de vida, violência e crise social, porque uma pessoa que vive nesse tipo de situação é realmente triste e acaba acontecendo situações de saúde, o governo gasta mais com tratamento de saúde muitas vezes do que construindo casas, né? Mas isso muitas vezes não é contabilizado. Então, a urbanização de uma cidade é que um menor espaço físico ela tem uma característica de que pode aproximar fisicamente os seus habitantes, mas também afastar essas pessoas socialmente. O que eu quero dizer com isso? Essas pessoas que estão andando aqui nessa rua, acredito eu que 95%, 99% delas não se conhece e nem vai conversar, né? Podem passar aqui todo dia no caminho do trabalho, as mesmas pessoas nos mesmos horários e as pessoas não vão ter relação, não vão, né, ter troca de conversa, muitas coisas assim. Porque mesmo uma área tendo muita gente, né, por exemplo, uma área central de Criciúma, é uma área que tem uma concentração de pessoas muito grande, mas muitas vezes as pessoas são afastadas umas das outras socialmente. Porque muitas vezes eu não converso com o meu vizinho, porque cada um está no seu quadrado, eu não cumprimento ele porque ele também não me cumprimenta, então às vezes a pessoa acaba se afastando socialmente por conta dessa vida corrida que tem na cidade. Muitas vezes a gente percebe que até no interior as pessoas são muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais saudosas, assim, com os outros, porque elas têm mania de passar por qualquer um e falar, oh, bom dia, né? Às vezes tu nem conhece a pessoa e a pessoa fala. Eu que nasci na cidade, né? Eu achava estranho pessoas que me davam bom dia no meio da rua. E isso até acontece às vezes com as pessoas mais velhas e tal, porque eles tinham mania de realmente, mesmo não conhecendo a pessoa, fazer esse tipo de cumprimento, né? Hoje, com a cidade, com a quantidade de pessoas que tem, não dá para sair dando bom dia para todo mundo, mas eu acho algo muito gentil, né, da parte dessas pessoas e talvez alegre o dia de algumas pessoas de alguma forma, né? E isso, esse distanciamento social que eu digo, não é o que a gente está vivendo hoje, digamos assim. É o distanciamento de realmente tu não querer conhecer quem tá do teu lado no ônibus, e se alguém puxar a conversa, tu ficar meio assim, meio desconfiado, enfim. E aqui a gente tem uma outra foto da cidade de Nova York, que é a cidade mais populosa por metro quadrado do mundo, e é uma cidade onde as pessoas
na sua maioria parecem mais frias, né? Então a gente percebe uma diferença, às vezes, entre uma cidade pequena e uma cidade grande, fazendo esse tipo de ou visita ou até pesquisa, observando como as pessoas são diferentes em cidades maiores, até desconfiadas, enfim, do que em cidades menores, onde elas são mais cordiais, mais gentis, onde normalmente elas conhecem todo mundo, né? E isso é uma questão que traz um certo conforto pra gente, assim. Tu se sente até tu se sente até querido quando alguém passa por ti, às vezes e faz um cumprimento ou puxa um assunto legal que tu sabe que a pessoa, né, tá realmente querendo ser gentil e aquilo ali muitas vezes faz teu dia até melhor. Então isso também gera um efeito psicológico na gente. Então, atender a necessidade do déficit de moradia, que é o déficit de moradia? É uma cidade que tem 200 mil habitantes, como Criciúma, 100 mil pessoas têm a sua casa e 100 mil pessoas não têm a sua casa. Então, elas se inscrevem em programas, moram na casa de outro, precisam de uma casa, mas não têm. Isso é a falta de habitação. E o governo tem alguns programas, né, que faz habitação social ou financiamento e tal, mas não consegue suprir a demanda que existe para essa questão de habitação. Isso é um dos problemas maiores hoje sociais que o Brasil tem. Então, isso leva o Estado a investir em assentamentos distantes da avenida central da cidade. Ou seja, digamos que aqui em Criciúma o prefeito vai construir um loteamento com habitação social. O que ele vai fazer? Vai procurar um lugar, sei lá, um terreno ali perto da Exucre, por exemplo, uma área bem central e fazer um edifício ali com vários apartamentos para fazer habitação social? Provavelmente não, porque isso vai custar muito caro. O terreno custa caro, uma construção na área central da cidade acaba também trazendo um certo. Tem que ser um prédio, então um prédio custa um pouco mais caro do que fazer umas casas, as pessoas às vezes não se adaptam bem em prédios, enfim. N coisas. Então, o que acontece? Normalmente a prefeitura compra um terreno mais distante, né, numa área um pouco mais barata, para poder fazer esse tipo de assentamento. Então, normalmente, até quando vocês verem esse tipo de habitação social, ou são em bairros mais afastados, né, ou são em terrenos próximos de áreas rurais, digamos assim, onde não tinha oferta de loteamentos, enfim, e eles fizeram esse tipo de assentamento. Então, o que acontece? A mobilidade, que seria ônibus, rua pavimentada, serviço de lixo, iluminação pública, né, para as próprias casas, a rede de água e de esgoto acaba tendo que ser atendido nesse espaço. E o que acontece? O poder público também precisa gastar com isso. É claro que a gente sabe que essa questão da habitação, ela convém ao poder público, mas quando tu coloca isso muito afastado, tu tem que ter uma nova linha de ônibus que vai para aquele lugar, então tu vai acabar gerando um certo custo, às vezes para a empresa de ônibus, para implantar mais um ônibus. Tudo bem, mais gente pode usar o ônibus, mas é um custo um pouco maior. Tu vai aumentar a rede de iluminação para poder atender esse bairro, tu vai aumentar a pavimentação. Muitas vezes tu vai ter que colocar uma escola mais próxima para as pessoas que têm filho poder ter acesso à escola, um posto de saúde, enfim. São outras coisas que vão acabar sendo necessárias próximos desses assentamentos para poder realmente ser um bairro bem atendido e de qualidade, para as pessoas não estarem aqui nesse bairro e precisarem viajar 15 quilômetros para estar no posto de saúde, né, ou para ter uma escola. Isso acaba se tornando difícil para quem mora aqui. Então, assim, muitas vezes as pessoas que são relocadas nesses programas de habitação social acabam não se adaptando e nesses locais mais distantes, né? Por conta também dessa dificuldade. A maioria pode ser que não tenha carro, então aí não tem ônibus, aí não tem carro, aí como é que faz? Eu tenho um filho, tenho que levar na escola, enfim. Então tudo isso acaba gerando um outro tipo de necessidade para esses locais. Então, além de atender a moradia, também é necessário atender com os equipamentos urbanos, chegando o mais próximo possível dessas pessoas. Vamos lá. E aí, o que acontece?
Dessa forma, as pessoas que estão morando ali acabam que se deslocam todo dia para uma área mais central, normalmente, né? Em alguns casos tem exceções. Por quê? Porque existe uma oferta de emprego, tu tem comércio na área central, tu tem serviço na área central, tu tem indústria na área mais centralizada, mais urbanizada, digamos assim. Então as pessoas normalmente precisam se deslocar todo dia para esses espaços para poder exercer o seu trabalho, para levar o seu filho para a escola, alguma coisa do tipo. E então a mobilidade acaba sendo essencial. E às vezes acontece o que a gente vê aqui na foto: ônibus lotados, pessoas que trabalham das 8 às 6, tem que sair 5 horas da manhã de casa para poder pegar um ônibus, né, com espaço para se mexer, digamos assim. Né? Aqui em Criciúma a gente ainda não vê isso, mas nas cidades grandes a gente vê pessoas que às vezes passam 9 horas num dia dentro de um ônibus por conta desse deslocamento. Né? Então isso também acaba gerando um problema de mobilidade para essas pessoas. E também em relação à urbanização, os grandes centros urbanos ficam saturados. Então, por quê? Eles ficam saturados? Por todos aqueles motivos que eu falei antes. A questão da atratividade da cidade, por ter muito serviço, comércio, locais para estudar, tanto para crianças quanto para faculdade, para cursos, enfim. E as pessoas acabam vindo para a cidade e acaba acontecendo isso também. E isso que são engarrafamentos e as favelas acaba sendo também um outro problema que o governo tem que resolver. Como desengarrafar as vias. Né? E nós, como arquitetos e urbanistas, a gente precisa também entender um pouco disso por conta de as nossas atribuições permitirem a gente fazer estudos urbanos onde a gente possa resolver esse tipo de nó, né? Porque quando a gente tem um grande nó em uma cidade, o trânsito parou aqui, não anda, não vai para frente nem para trás, abre a sinaleira, tu não consegue ir, fica ali porque tá trancado. E isso tudo muitas vezes tem que ser resolvido de alguma forma dentro da cidade. Só que às vezes a cidade já não tem mais espaço. A cidade foi crescendo, e ali já tem um prédio, não dá mais para aumentar a rua. Então tudo isso precisam ter soluções que nós, como urbanistas, também podemos procurar soluções para absorver esse fluxo, né, de veículos e também novas modalidades de, de transporte público. Por exemplo, metrô, trem, enfim, até a própria mobilidade com bicicleta, incentivar esse tipo de coisa em uma cidade para não ocorrer esse tipo de problema. Né? Então, a gente observando isso, a gente pode perceber que a gente tem vários pontos em que a gente pode trabalhar para diminuir essa questão do próprio trânsito caótico urbano e também em relação à própria instalação de residências em uma área de risco ou algo assim, fazendo com que muitas vezes as empresas se desloquem para áreas mais longe da cidade, então acaba que essas pessoas às vezes não vão querer tá se locando no centro da cidade, porque elas querem estar mais próximo de uma área industrial para ter proximidade do seu emprego, de outras oportunidades, enfim. Então, muitas vezes a cidade acaba centralizando tudo e acontece essa saturação. Então, por isso, nós, como urbanistas, a gente tem que perceber que a cidade também precisa, muitas vezes, afastar algumas coisas, né? Claro, com o estudo, isso acaba envolvendo vários tipos de profissionais também, mas para poder solucionar um pouco essas questões dentro da cidade, que muitas vezes a cidade acaba se tornando caótica por conta disso. Então, a Raquel Ronick, que é uma arquiteta urbanista brasileira, ela fala da cidade como um imã, né, que é o que eu falei antes, porque a cidade atrai as pessoas, então ela tem esse efeito da área urbanizada de ter atratividade, muitas vezes acaba sendo até demais, e por isso acontece essas questões de caos urbano. Ela fala da cidade como um texto, então como ela pode ser lida, porque tudo que tem na cidade a gente consegue fazer uma leitura. Se eu tenho um edifício que tem uma determinada característica, eu consigo
praticamente ler ele como um texto, porque ele me faz entender algumas coisas. Ele tem uma determinada característica, eu consigo perceber em que época que ele foi feito, né? Se tu vê muitas vezes um edifício todo envidraçado, assim, todos os lados. A gente vê bastante isso em cidades grandes, edifícios muito altos, todos em vidro. Com certeza, vocês sabem que isso não foi feito em 1920, né? Isso foi feito de uma época moderna para cá. Né? Então a gente consegue ler algumas coisas na cidade. Por isso que ela fala da cidade também como um texto. E ela fala também da cidade como uma rede de fluxos. Que a cidade funciona como uma rede. Por quê? Ela se conecta através das vias, né? Tipo, tu consegue ir daqui, por exemplo, eu tô na minha casa, eu vou até o centro através de uma rua, eu tô na minha casa, eu posso acessar alguma informação lá da área central, por exemplo, passar aula aqui para vocês, eu passo a aula por aqui e vocês em qualquer lugar da cidade ou de outra cidade conseguem ver. Então, esse tipo de fluxo também acontece dentro de uma cidade. Mas ela fala que mais sobre os fluxos físicos mesmo. Quando a gente tem um transporte público, a gente fala de um tipo de fluxo. Quando a gente tem um transporte diferente, por exemplo, em Veneza, que tu tem barcos, enfim, tu tem um outro tipo de fluxo. Então, cada transporte, cada meio de transporte, uma bicicleta, ela tem um outro tipo de fluxo. Dependendo onde fica bom para te andar, tu vai mudar o caminho, enfim. N tipo de situações de transporte podem mudar essa questão dos fluxos e da rede de uma cidade. E a gente vai falar um pouco sobre novos contextos urbanos, que o Santos ele fala sobre duas situações de cidade, né? Uma cidade que concentra suas atividades na área central, que ela tem um efeito atrativo e caótico, que pode ser chamado como a Honeck chama de imã, ou como a própria urbanização fala em relação ao efeito atrativo que a cidade tem, né? E então ela acaba concentrando as suas atividades mais na área central. Então aqui nesse esqueminha eu desenhei conforme baseado em Santos essa relação. Então aqui estaria o centro da cidade, onde tudo flui daqui e vem para cá também. Né? Então assim, eu preciso fazer a carteira de motorista, tem que ir no centro. Eu preciso ir no banco, eu tenho que ir no centro. Eu preciso ir numa praça, eu tenho que ir no centro, perto da minha casa não tem. Então, tudo que uma cidade pode me oferecer, eu tenho que me deslocar da minha casa, na maioria das vezes, por exemplo, de carro, até o centro para poder ser atendida nessa questão. Então, o que acontece? O centro da cidade fica saturado e as áreas mais periféricas acabam não tendo uma oferta tão boa de serviços públicos, espaços públicos e tudo que um cidadão deve ter direito dentro de uma cidade. E Santos fala sobre o crescimento sadio, que o que ele usa na teoria dele. É como se a cidade, claro, toda cidade tem um centro, tem uma área potencialmente mais central, que concentra a maioria das coisas, mas que a cidade tenha um crescimento em polinúcleos. Né? Então, por exemplo, eu tenho o centro de Criciúma, mas lá na região da quarta linha, eu vou ter um serviço de Detran, né? Tipo uma extensão. Eu vou ter um Banco Bradesco, eu vou ter um Banco do Brasil, eu vou ter um posto de saúde maior que atenda toda aquela região e vários outros bairros, por exemplo, no Rio Mãe, né? Na parte da Próspera, na parte do Pinheirinho. Para quê? Para quem vive próximo a esses bairros um pouco maiores, poder estar se concentrando nesse espaço e não precisar ir até o centro e saturar essa área central, né? E isso muitas vezes acaba acontecendo em praticamente todas as cidades que não têm determinado planejamento. Por quê? Porque acaba que tudo acaba se concentrando no centro. E aí, o que acontece? As pessoas também querem morar no centro. Porque eu não quero pegar todo dia, não digo eu, porque eu moro bem longe do centro. Não quero pegar eu todo dia meu carro e trabalhar lá no centro, aí voltar para casa, pegar o engarrafamento, chegar, sei lá, 11 horas da noite em casa. E aí, preciso de um médico, tem que ir lá no centro. Eu preciso pagar uma conta, tem que ir lá no centro, não tem nada perto de mim.
E isso acaba dificultando a minha vida. Então, muitas vezes as pessoas acabam se aproximando mais da área central por conta dessa oferta de serviços e comércio, e serviço urbano, e parque, e praça, para poder ser melhor atendido dentro da cidade, né? Porque, sinceramente, é interessante morar perto de uma praça, um parque. Eu poderia sair da minha casa, pegar meus cachorros e passear, né? Mas simplesmente não é assim com a maioria das pessoas. Poucas pessoas têm o privilégio de morar perto de uma área pública, né? Hoje a gente tem na cidade até um pouco mais de espaço público, mas até uns 8 anos atrás, a gente tinha a Praça do Congresso, a Praça Nereu Ramos e pequenas praças com quadras de basquete, enfim. Mas, mesmo assim, poucas pessoas têm o privilégio de morar próximo a esses equipamentos. E muitas vezes as pessoas também não têm equipamento de saúde próximo e até ônibus próximo. Tem gente que tem que parar de ônibus e pegar uma carona de carro até sua casa, ou pedir para o pai buscar, ou para o marido, enfim. Por quê? Porque não tem uma boa oferta de transporte público também nesses locais. E isso tudo é o que a cidade nos mostra hoje, e nós, como urbanistas, temos que ter essa visão, né, do que a nossa cidade nos oferece também. Então, aliado ao espaço urbano, a gente tem o discurso urbano, que é formado por diversas formas, manifestações, música, poesia, vendedores ambulantes, conversa e tudo que acontece numa cidade. Então, até alguns de vocês trouxeram nos trabalhos algumas ocupações como essas, vendedores ambulantes e tal, como eles se apropriando do espaço público. E isso é interessante também, porque a gente trazendo a vida urbana, a gente percebe que tem muitos atores dessa vida urbana, né? Então, tu vai no centro de Criciúma, quem for daqui vai saber. Mas quem não for também na sua cidade, com certeza deve ter alguns atores como esse, né? O que a gente pode perceber no centro da nossa cidade? Tem características que são só nossas, né? Antigamente na cidade de Criciúma tinha um casalzinho, eu nunca mais vi eles, de cegos que um tocava uma gaita assim, né, de mão, e a outra cantava, e os dois cantavam, né? E tinha acho que uma flauta de boca, uma gaita de boca, alguma coisa do tipo. E toda vez que eu ia na Praça Nereu Ramos, passava por lá, eu escutava eles cantando e o pessoal botava as moedinhas ali. Então era algo muito característico de lá, né? Eu não sei onde esse casal tá hoje, mas eles já eram mais velhinhos na época. Então, não sei se estão mais em casa, se aposentaram da música, mas tudo isso gera uma característica da nossa cidade, do nosso espaço, né? Isso acontece nos centros urbanos. Esse cara aqui, que a gente vê na foto, quem mora em Criciúma provavelmente deve conhecer. É aquele que fala descascador de repolho. E ele tá lá desde que eu me conheço por gente. E olha que faz tempo. E ele sempre tá lá vendendo esses descascadores. E até um dia eu comprei e vi que o negócio realmente é bom. E ele traz uma característica para a praça. No momento que eu cheguei lá e não vi mais ele, também estranhei, porque ele é um ator de um espaço urbano que é comum, que é o nosso centro, nossa cidade. Então sempre a gente tem algumas características dentro da cidade que a gente percebe como atores urbanos. E a gente tem que muitas vezes valorizar essas questões, porque além de eles estarem se apropriando do espaço, eles também fazem com que a nossa cidade tenha as nossas características e também tenha, deixe marcas na vida das pessoas, por mais que seja gritando descascador de repolho. E esse aqui também é o cara que vende pipoca lá na Praça Nereu Ramos. E sempre que eu passo lá também tem um cheirinho de pipoca muito bom. E aí tu fica com vontade de comer pipoca. Eu que gosto de pipoca, fico com bastante vontade. E então tu passar na Praça Nereu Ramos, para quem passa de repente diariamente ali, sempre vai perceber esse cheirinho. E é uma característica muito interessante dos nossos espaços públicos e parques urbanos e áreas centrais que a gente tem esses atores que mostram pra gente um pouco das nossas características e marcam a cidade. E sobre a dinâmica urbana, então a gente conhecer, entender,
conceitos relacionados ao espaço urbano e a espaço público, é uma ação importante para a criação de possíveis diretrizes para o planejamento urbano e intervenções no espaço da cidade, para uma área urbana mais equilibrada. Então, tudo que eu falo aqui para vocês, até de exemplo ou coisa assim, para vocês pensarem, talvez tentarem ir imaginando dentro da realidade de cada um, da cidade onde cada um mora, esse tipo de característica que eu falo. Por exemplo, eu vi um loteamento desse de habitação social bem longe da área urbana. E realmente, eles não têm ônibus, eles não têm isso. Então, você começa a perceber dentro da tua realidade tudo aquilo que a gente percebe na dinâmica do espaço urbano, né? E o espaço urbano ele é muito rico, ele tem características muito interessantes em relação ao urbanismo, à cidade, dinâmica, e tudo isso a gente vive todo dia, né? Muitas vezes o que eu quero trazer com isso tudo para vocês é que vocês tenham um olhar, às vezes, um pouco mais sensível a ver esse tipo de coisa, para que possam realmente criar possíveis diretrizes, assim como diz a frase de Tardim, quando a gente acaba percebendo alguma coisa, uma coisa boa ou ruim, tu consegue colocar aquilo na tua mente e trazer diretrizes para um futuro, né? Nós, como arquitetos, a gente pode planejar um espaço urbano, a gente pode reestruturar, às vezes, um espaço urbano. Aí, para isso, a gente precisa perceber as coisas que acontecem na nossa cidade, ao nosso redor e dentro do espaço em que a gente vive também, tá? Então, a dinâmica urbana na cidade da atualidade é muito claro identificar diferentes territórios e diferentes dinâmicas. Então, eu trouxe aqui essa foto para vocês entenderem talvez um pouco do que quer dizer em relação a essas dinâmicas urbanas. Aqui é uma foto, se eu não me engano, é a cidade de São Paulo, até uma foto bem famosa que tem um outro ângulo desses edifícios aqui, né, que são edifícios que têm uns terraços com piscina e aqui do lado tem uma favela enorme. Com isso, com essa foto, o que eu quero mostrar para vocês? Como a dinâmica da cidade é diferente e como ela vai se formando com o tempo, como ela vai se conformando e como a gente percebe ela claramente. Então, aqui tu percebe edifícios altos, né, uma área verde grande, então pode ter um parque aqui no meio, não conheço esse espaço, não sei dizer. Tem uma área verde aqui no meio grande, edifícios, né, maiores e lá, uma cidade lá atrás que acontece também com edifícios grandes, altos, algumas áreas verdes a mais, uma parte morro, enfim. E aqui uma linha muito delimitada, onde existe esse assentamento de favela. Então, tu percebe que há uma divisão muito clara entre essas dinâmicas urbanas. Por isso que às vezes é muito claro tu perceber não um bairro, né, mas um assentamento diferente do outro, porque as características mudam completamente, né? E com isso tu acaba percebendo como funciona também cada área dessa, porque tudo que acontece aqui dentro, enfim, de questões sociais, de espaço público, porque realmente as pessoas podem ter um espaço público aqui, né? Isso aqui às vezes pode ser o espaço público delas, uma praça, enfim, um parquinho. O que acontece aqui dentro é totalmente diferente da dinâmica que acontece nesses prédios, né? Então, isso que é interessante a gente estar observando muitas vezes na nossa dinâmica das cidades que a gente vive. E acabam criando, como eu botei aqui essa palavra, essa frase, que é as fronteiras imaginárias. Então, a dinâmica urbana. Quanto mais um indivíduo caminha em um determinado espaço, mais seguro ele se sente nele, né? Isso eu já falei em algumas outras aulas para vocês, até na última aula também. Mas aqui eu trouxe uma imagem do centro de Criciúma, a rua Henrique Lage. Encontrei aqui uma foto num dia que as lojas estão todas fechadas. Essa rua tem iluminação, tem uma boa calçada, é bem regular, tudo, tem até uns vasinhos de planta, enfim. E um dia que ela está mais movimentada, ou seja, o centro está aberto. O que acontece quando com essa rua quando o centro está fechado? Ela fica totalmente vazia. Então
aqueles conceitos que eu passei para vocês na semana passada, que fala sobre até a diversidade de usos de determinada rua, as fachadas ativas, é acontecer essa troca, porque é muito fácil às vezes a gente olhar numa foto dessa, do lado direito aqui, essa rua é bem dinâmica, as pessoas estão andando aqui, tem iluminação, tem tudo. Beleza. Quando o comércio fecha, o que que acontece? Não existe isso, né? Então, muitas vezes a gente precisa observar até quando a gente faz uma pesquisa, vários pontos, vários momentos daquele espaço, para realmente perceber o que realmente acontece ali, né? Não é, às vezes, uma foto que vai fazer a gente perceber 100%, tá? Então, em relação à dinâmica urbana ainda, Jacobs fala, muitas vezes os planejadores, os urbanistas ou até os gestores, né, têm dificuldade de enxergar a dinâmica de um lugar, de um espaço da própria cidade, pois é algo que não vem através de teorias, e sim da vivência do lugar. Por isso que eu até falei na última aula, que é tão interessante quando a gente trabalha espaço público, percepção de um espaço, a gente vivenciar o que as pessoas querem daquele espaço e a gente até sentir o que está acontecendo ali. Bom, as pessoas estão gostando de sentar aqui ou não, todo mundo passa correndo, o que, que eu posso fazer para melhorar isso? Né? Então, vivenciar um lugar, um espaço, faz a gente entender a dinâmica dele e dessa forma a gente consegue planejar muitas vezes algo melhor, né? Claro, tudo aliado à técnica, conceitos que a gente conhece, vai conhecer, mas é muito interessante e importante vivenciar o lugar, né? Então aqui eu trouxe uma imagem de uma praça que está sendo vivida à noite, né? E muitas vezes é algo simples, mas que pode tá sendo muito bem utilizado pelas pessoas, né? E muitas vezes a gente pode ter um desenho de praça muito bem feito, colorido, muitos bancos e tal, mas não é aquilo que a população queria. A população queria um espaço todo aberto para sentar no chão, colocar toalha para piquenique, enfim. Então, muitas vezes, vivenciar o lugar, perceber o que as pessoas querem, é muito interessante para, né, para todo tipo de projeto, mas principalmente para um projeto urbano e de espaço público, porque a gente lida com vários tipos de pessoas, não só um perfil de pessoa. Então, a Jacobs fala ainda que sobre para uma rua ter segurança, né? Até um dos conceitos que eu falei na aula passada, ela precisa receber e abrigar desconhecidos. Ou seja, eu que nunca andei numa rua, numa determinada rua, vou para uma cidade, para eu perceber que ela é segura e que realmente eu gostei de andar lá, ela traz três características. Uma definição clara entre o público e o privado. Aí, clara não quer dizer muro ou coisa assim, então eu preciso saber onde é o meu espaço como pedestre, como alguém que está utilizando o espaço público, e onde é o espaço privado. Então, ó, aqui esse jardim já é do edifício, então eu não vou pisar ali, ou não vou mexer ali, enfim, porque a definição é muito clara entre a parte em que eu posso estar vivenciando, estar me movimentando, e a parte em que eu já não posso, tá? Os olhos nas ruas, que eu até já falei um pouco na aula passada, na aula de apropriação, que fala das questões de ter quanto mais pessoas nas ruas, mais olhos você tem na rua. Então, por exemplo, se as casas são todas muradas, não tem como os vizinhos verem se acontecer alguma coisa na rua, né? Ou muitas vezes na casa da frente. Às vezes pode entrar um assaltante ali, parar um caminhão, pegar todos os móveis e eu não vou nem ver, porque a minha casa é cheia de muro e a casa do vizinho também. E muitas vezes tu tem janela, se tu tem uma vivência maior com a rua, tu consegue ter esses olhos nas ruas e a rua acaba se tornando mais segura. E a circulação de pessoas, que eu também já falei um pouco na aula passada, mas que, claro, agora a gente está falando de rua, de cidade, que é importante porque quanto mais pessoas circulando na rua, mais seguro a gente se sente lá. E agora falando um pouco sobre a evolução urbana, por muitos anos a escala humana, né? O planejador, ou o arquiteto, ou o gestor, deixou um pouco de ouvir as pessoas sobre o que elas precisavam de uma cidade, do que realmente as pessoas necessitam. E às vezes não precisa nem ouvir, é só sentir, né? E muitas vezes foi deixado de lado para atender às necessidades do movimento moderno. Então, ser moderno, fazer algo novo, tu ter um salão de festas na tua casa que tu possa utilizar e tu não sair mais de casa, utilizar só o espaço público.
desculpa, utilizar só o espaço privado. Isso muitas vezes foi sinônimo de moderno, né? Então aqui eu trouxe uma foto de um sistema totalmente rodoviário, né? Que até tem o Juscelino Kubitschek, que era o presidente do Brasil. Na época em que ele construiu Brasília, ele tinha um lema, né? Não sei se vocês conhecem, mas ele queria construir 50 anos em 5. Esse era o lema dele. Então, ele queria que o Brasil evoluísse 50 anos em 5 anos. Então, ele implantou muitas rodovias para que o Brasil se desenvolvesse na questão do veículo, do próprio transporte de caminhões, de ônibus, enfim. Então, acabou se deixando o lado um pouco mais humano de lado, porque o carro, o transporte rápido, né, que é um veículo como a gente tem hoje, foi priorizado, porque isso era sinônimo de modernidade, né? Querer ter o teu carro, muitas vezes é o sonho de muitas pessoas, né? Eu tinha um sonho de ter meu próprio carro, e a gente busca isso, porque é um sinônimo de modernidade, talvez de conforto um pouco mais para nossa vida, para a gente escolher onde vai, onde fica, enfim. Mas isso não pode deixar de lado o nosso lado humano, né? Que a gente precisa também caminhar, precisa viver a nossa vizinhança, digamos assim. A gente não deve resolver tudo de carro, né? Não deveria. Então, por isso que muitas vezes nessa questão da evolução urbana, o carro foi muito priorizado e nós, como pedestres, humanos, pessoas que podem circular normalmente a pé, foi deixado de lado, né? E aqui eu trouxe uma frase que quando se prioriza a calçada, o pedestre tem mais segurança e a vida nas ruas, né? Quando a gente diminui o espaço dos carros, claro que isso tudo tem estudos por trás, enfim, em relação a fluxos, a tudo. Mas quando tu aumenta o espaço da calçada, o pedestre muitas vezes se sente mais seguro. Quando tu tem um espaço para ciclovia, tu determina um espaço para ciclovia, o ciclista se sente mais seguro. Então incentiva as pessoas a estarem andando a pé ou a estarem andando de bicicleta, porque tem um espaço apropriado para isso. Né? Uma pessoa com mobilidade reduzida, uma pessoa que usa bengala ou cadeira de roda, pode estar utilizando essa calçada com muito mais segurança do que uma calçada que está quebrada, uma calçada menor, que às vezes fica mais insegura. Enfim, então isso acaba dando vida nas ruas, vida, pessoas andando, pessoas circulando, pessoas conversando e vivenciando a própria rua. E em relação à evolução urbana, eu trago uma questão também que as casas e os edifícios, no movimento moderno, digamos assim, elas começaram a trazer os seus espaços de lazer, ou seja, o espaço comum que eu tenho para dentro da minha casa. Por quê? Porque eu quero um parquinho aqui dentro da minha casa, eu quero um salão de festa aqui dentro da minha casa, do meu edifício, porque eu quero viver só aqui dentro. Não quero ir para a rua, na rua é inseguro. Então as pessoas acabaram voltando-se cada vez mais para dentro do seu terreno, da sua casa, do seu edifício, e deixando muitas vezes de lado esse espaço de convívio, por ser um pouco se tratar um pouco mais inseguro na visão delas, né? Então, e da mesma forma, trata-se o shopping center. Muitas vezes tu quer dar uma volta, ao invés de tu ir no parque, que talvez tu ache mais inseguro, tu vai pro shopping. Então, que tem um apelo totalmente comercial, né? Tu vai lá para comer, ou para ir no cinema, ou para comprar alguma coisa. Ou sei lá, sentar no banco e conversar com alguém, mas tu se sente mais seguro ali, tu tem um guarda, tu tem não sei o quê. E por que tu não vai no espaço público? Muitas vezes o shopping, ele tem esse apelo um pouco mais seguro por conta de as pessoas estarem ali dentro, estarem fechadas, ser um espaço que transpassa um pouco mais de segurança. Mas o espaço público, ele também é seguro, visto que a gente utilizasse parâmetros como aqueles que eu falei na aula passada, ter pessoas nas ruas, ter pessoas nesses espaços públicos, então ele acaba se tornando mais seguro. E quanto mais gente, mais seguro ele fica. Então é algo um pouco gradativo. Se a maioria das pessoas acaba indo para o shopping vai acabar sendo mais seguro, porque a praça realmente vai ficar vazia, o espaço público vai ficar vazio. Mas não tem como eu chegar dentro do shopping aqui agora, nessa foto, e dizer, pessoal, vamos lá para a praça. Aqui é muito sem graça, é só loja e comida, enfim. Não,
Isso acontece naturalmente, e por isso que tem que ser incentivado e criado parques, calçadas e praças para que as pessoas realmente utilizem esses espaços e gostem de estar ali. Quanto mais oferta de espaços, mais as pessoas acabam utilizando. E também, muitas vezes, os espaços de convívio, que pode ser até os shoppings, e os espaços públicos acabam sendo trocados muitas vezes por encontros online. Muitas vezes a gente tem mais conversa com uma pessoa pelo WhatsApp do que pessoalmente, né? E isso não é bom. O ser humano ele precisa ter relações sociais com as outras pessoas. A gente precisa ter essas trocas, a gente precisa sentir o que a pessoa está sentindo. Às vezes tem pessoas que estão rindo ali, afinadas no celular, escrevendo kkk, alguma coisa. Então a pessoa tá séria. Então, tipo, tu não é totalmente tu quando tu tá no celular. Isso não é de propósito, isso é natural da gente. A gente não tá ali, nossa, tô afinada. Claro, tem situações que a gente fica, mas normalmente a gente é muito mais a gente quando a gente tá ao vivo, né? E a gente acaba necessitando mais disso pelo nosso próprio psicológico. A gente precisa ter trocas sociais e conversar e às vezes soltar um pouco ideias nossas, trocar ideias, falar de coisas para a gente mesmo desenvolver o nosso próprio psicológico em relação a isso, né? Então, muitas das pessoas acabam trocando espaços públicos de rua e espaços livres por esses espaços privados comerciais como shopping ou até pelos espaços online que a gente chama, né? Salvo o exemplo atual do coronavírus, que a gente realmente não deve estar andando muito na rua, e a indicação é que não se saia de casa, né, a princípio. A gente tem que conversar um pouco mais no WhatsApp do que pessoalmente. Mas isso é claro que é uma exceção, é um momento bem diferenciado que está acontecendo, e com isso a gente também percebe o quanto é importante a gente ter relações de troca, né? Até entre eu e vocês é muito mais tranquilo a gente eu poder conversar com vocês na aula às vezes do que às vezes eu trazer conceitos aqui, vocês assistirem sozinhos, às vezes vocês se distraem, é um outro tipo de contexto, né? Então, essas trocas a gente precisa, né? Por isso que a gente faz faculdade presencial, porque a gente precisa dessas trocas e tal. Esse momento que a gente está vivendo é algo atípico, né? Então, a gente se adapta para não perder em relação a conteúdos e ao próprio semestre, né? Mas o encontro presencial ele é sempre muito mais facilitado por conta da troca. Então, às vezes, se eu estou conversando com vocês podem me falar alguma coisa, vocês não vão estar distraídos em casa, às vezes passa alguém atrás, passa pai, passa mãe, né? Então, vocês não estão focados na aula, conversando comigo, é diferente, né? Então, isso é só uma ressalva em relação ao coronavírus, que a gente não pode estar se encontrando tanto, mas que a evolução urbana ela acontece dessa forma. E a gente deve incentivar cada vez mais as pessoas a estarem utilizando espaços realmente públicos para executarem seus espaços e seu momento de lazer. Então, para finalizar, a dinâmica da vida pública e das trocas de conhecimento, né, que são trocas sociais, conversas, tudo que acontece, né, entre pessoas que se conhecem ou não em um espaço público, deve acontecer no espaço público, comum e acessível a todos, garantindo cidadania e legitimidade a ele. Ou seja, o espaço público ele pode ser acessível para qualquer um, né? Então, um evento que vai acontecer numa praça, num parque, ele pode ser acessado por qualquer pessoa. E isso garante a cidadania de toda a população de uma cidade, de um bairro, de uma determinada localidade. Então, semana que vem a gente vai falar um pouco mais a fundo sobre essa questão do espaço público. E hoje vocês vão fazer um comentário lá no fórum do portal acadêmico
Então, passo 1. Ir até o portal acadêmico e acessar um fórum da aula de hoje. Compartilhar alguma vivência sua na cidade, algo seu. Claro que não vai ser de agora, provavelmente, porque eu espero que vocês estejam em casa, né? Mas, ó, eu coloquei alguns exemplos aqui. Então, conhecer alguém em um espaço público. Então, muitas vezes, por exemplo, eu tenho um cachorro e nas férias eu ia quase toda semana à noite, nas férias da faculdade, né? Quase toda semana à noite com os meus cachorros no Parque das Nações, soltava eles lá naquele cachorródromo que tem lá. E lá eu conheci pessoas, não que viraram meus melhores amigos ou coisa assim, mas eu conheci pessoas, conversei, troquei ideias, até sobre os próprios cachorros, sobre outras coisas. Conheci pessoa que conhecia um amigo meu. Então, assim, são trocas que acontecem no espaço público que não aconteceria se eu estivesse dentro de casa, né? Isso naquela época, claro. Então, eu quero que vocês contem alguma experiência de vocês no público mesmo, na rua, no ônibus, enfim, em todos os espaços que conformam a cidade como um espaço público. Coloquei aqui como outro exemplo, trocar alguma experiência com um desconhecido, por exemplo, você tá. Vou dar o exemplo do cachorro de novo. Eu tenho um cachorro e aí a pessoa vai perguntar: como é que tu faz pro teu cachorro sei lá, não fazer xixi em tudo? Eu faço isso. Tá, legal. E aí ali surge uma conversa, uma troca de experiências, alguma coisa assim, e aquilo é interessante porque é uma vida pública, né? E é isso que a gente chama de dinâmica da vida pública. Situações na cidade de medo ou segurança em relação à mobilidade da calçada da rua. Então, às vezes você estava andando na rua e se sentiu seguro porque tinha isso ou aquilo, ou então situação em que você se sentiu inseguro. Eu estava andando naquela rua e de repente o carro subiu em cima da calçada e parecia que ia me atropelar, ou enfim, situações que vocês percebam que sentiram na rua, tá? Rua, calçada, enfim. Coloquei outro exemplo aqui, algo que você observou no espaço público da cidade que não deveria acontecer. Por exemplo, eu observei que uma pessoa acabou estacionando o carro em cima da calçada e as pessoas tinham que passar na rua para continuar na calçada, né? Porque o carro estava em cima. Situações assim que vocês perceberam que incomodou vocês na rua, nas calçadas. Rua eu digo no geral, né? Na cidade. Então, eu dei alguns exemplos aqui para vocês tentarem lembrar de algo que vocês queiram compartilhar que aconteceu na rua. E acho que isso vai ser bem legal de ver o que vocês vão me contar e compartilhar, né? O fórum, então, fica aberto até as 23h59 de hoje, no dia 12 de maio, tá? Então, se puderem participar, ficarei bem feliz. Tá bom? Muito obrigada, gente. Boa noite para vocês e até mais.